Falando em dicas, gente, a gente já se encontra aqui com a doutora Iramaia Alencar. Ela é médica gastropediatra e ela veio hoje para o nosso estúdio para conversar com a gente sobre como a gente pode estimular os nossos filhos com um apetite mais saudável, né? Com aquela vontade de se alimentar de uma forma mais natural. Bom, aí a gente pergunta, será que é interessante ou não você, de uma certa forma, estimular o seu filho, estimular o apetite do seu filho, muitas vezes com medicamentos, tem que ter aquela prescrição? Quais são os cuidados? Provavelmente sim, e ela vai estar falando com a gente a respeito deste assunto hoje no programa, porque teu filho voltou às aulas, passou um mês inteiro com você, comendo tudo que podia, tudo que você deixava, é férias, é férias. E aí, às vezes a gente diz assim, quando tiver faltando uma semana para as aulas voltar, vou mudar esse cardápio, o horáriozinho de dormir também vou mudar. E eu posso ser sincera? Pra cá. Deixa eu te contar. Tu fez isso? Não dei esse exemplo não, a gente fica morrendo de peninha dessas crianças. É impressionante. Mamãe, só hoje, mãe, último dia, mãe, por favor, mamãe. Olha, eu duvido se hoje, se eu fizesse uma pesquisa de campo, eu teria absoluta certeza que várias, mas eu digo várias pessoas não levaram filhos para a escola hoje, segunda-feira. Muitas pessoas, e falo sem medo de errar, gente. Eu falo isso porque a gente sabe que isso acontece muitas vezes. E a gente tem que ter um hábito, tem que trazer um hábito diferente para os nossos filhos e realmente levar muito a sério. A gente fica com aquela história de peninha, 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 última semana, os últimos dias e acaba não trazendo aquele cuidado, aquela disciplina. Mas tem muita gente que disciplinou seus filhos. Essa é a verdade. Bom, vamos conversar com ela agora? Vamos conversar com ela agora. Vamos agora até ela para que a gente possa bater um papo, né? E saber quais são as dicas para a gente alimentar nossos filhos da melhor forma possível. Doutora. Olá, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui de volta. O prazer é todo meu em estar com você mais uma vez para a gente falar sobre essas criaturinhas que a gente ama tanto, né? Não é? E que, olha só, a mãozinha é real. Não, mamãe, isso aqui não, mamãe. E aí a gente lembra que muitas pessoas acabam, de uma certa forma, utilizando, na verdade, os estimulantes, né? São os remedinhos que acabam estimulando. Eu acho que a gente está com um probleminha no meu microfone. É no meu? Será que é no meu ou é no da doutora? Eu acho que tá tudo ok? Ótimo, tranquilo. Ao vivo a gente fala mesmo, a gente se sente à vontade em falar. Doutora, quando a gente lembra desses remedinhos, né, que muitas vezes estimulam nossos filhos, é certo, é correto, é interessante, pode dar? Então, esse assunto é extremamente importante ser debatido, porque quando a gente fala de uma criança que, será se ela precisa ou não precisa de estimulante de apetite, a gente está falando de uma criança que não está comendo bem. E aquela criança que não come bem, ela é assim, a preocupação da família, né? Ou não está comendo bem, ou está comendo pouco, e a família toda fica desesperada, achando que essa criança ou está doente, ou pode adoecer se não está comendo adequadamente. E aí essa solicitação dos estimulantes de apetite de uma medicação, a gente quer resolver o problema. E aí eu quero uma medicação para que meu filho volte a comer rapidamente, né? E infelizmente seria muito bom que a gente tivesse esse toque de mágica, que a gente tivesse um remedinho milagroso que conseguisse resolver, né? Facilitar a vida das mães, né? Dos pais, enfim. Mas não é a melhor solução. Cuida do teu filho da melhor forma possível. Não automedique o seu filho, porque você pode ter problemas, pode não ser agora, pode ser no futuro. Será que a Vanu está falando algo que é certo, que é errado? Não sei. Mas quem vai poder falar um pouquinho mais sobre os cuidados ou não com estimulantes de apetite vai ser a doutora, porque a gente convidou ela para falar sobre esse assunto. Doutora, a gente estava agora há pouco falando se pode ou não dar esses estimulantes e a gente chamou até atenção também, porque muitas vezes dizem que os estimulantes, eles dão um certo soninho, né? Cria uma sensação de bem-estar ou não, muitas vezes até de irritabilidade, né? Exatamente. E é importante falar sobre isso também, né, doutora? Claro que é, porque assim, é um tema muito frequente no consultório, né? Porque a criança que não come, como a gente falou, ela causa mesmo muita preocupação. E aí a gente acha que uma medicaçãozinha, alguma coisa que fosse aumentar o apetite, pudesse solucionar esse problema para a gente. Mas a verdade é que essas medicações, elas até podem aumentar um pouco o apetite, mas elas, primeiro, não ensinam a comer direito. Então a criança às vezes come, mas não come bem, né? Segundo, a gente não identificou o porquê que ela diminuiu o apetite.
por que ela não está comendo bem. E a causa está associada à solução do problema. Né? Então, às vezes você vai usar ali um vidro da medicação, ela vai aumentar o apetite, na hora que você tira a medicação, ela para de comer. Então, você não solucionou o problema. Então, nem está comendo melhor, nem está comendo bem realmente. E muitas vezes o peso, que a gente está preocupado com o peso, a criança até ganha o peso e perde logo em seguida, porque a gente não sabe nem o porquê que ela diminuiu o apetite. Quem que vai saber o porquê realmente é o médico. Então, na criança com dificuldade alimentar, ou com recusa, ou com baixo ganho de peso, ela precisa ser olhada, né? E o pediatra é que vai olhar essa criança e identificar os porquês. E aí a gente observa que a gente trouxe uma especialista, uma profissional, olha, ela é uma médica gastropediatra. Os cuidados também com o que está por dentro do teu filho. Isso chama a atenção também da gente. Por que a gente tem interesse de chamar alguns especialistas para falar sobre determinados assuntos? E a questão dos efeitos colaterais dessa medicação, a gente não pode sair daqui sem conversar. Sim. Porque parece inocente. E você falou um ponto extremamente importante que quando eu vinha para cá dirigindo, eu tenho que falar disso. Sim. E você tocou, que é a automedicação. Sim. Então, a medicação que foi utilizada para um, não necessariamente nem está indicado, nem é adequada para o outro. E a questão dos efeitos colaterais, é preciso que as famílias entendam que aquilo não é um xaropinho inocente. Né? Na verdade, a gente tem, inclusive, alguns efeitos colaterais perigosos para as crianças. Então, eu vou até listar alguns deles. Muito bom. Porque, assim, quando a gente toma aquela medicação, ela age num setor que a gente chama de sistema nervoso central. E se ela age no sistema nervoso central, ela até pode aumentar um pouco o apetite, mas ela causa algumas reações. Essas reações vão desde a irritabilidade da criança, alterações de sono, e essas alterações de sono, inclusive, podem causar alterações de aprendizado. Por quê? Porque eu estou muito sonolento, eu não consigo ter a atenção que eu preciso para aprender na escola. Pode ter alterações de sistema gastrointestinal, então existem crianças que sentem náuseas, que ficam com vômitos, têm dores na barriguinha, podem ter diarreia, porque estão tomando essas medicações. E nos efeitos que a gente mais se preocupa, está relacionado realmente com queda de pressão e atentem, porque eu estou falando, até depressão. Então, não é uma medicação que é inerte, não é uma medicação que não cause efeito colateral e que possa ser prescrito de forma inadequada e muito menos se não for por um profissional. Nossa, vocês prestaram atenção em tudo que a doutora pontuou aqui seriamente. Ela falou de muitos assuntos sérios e principalmente o cuidado que você tem que ter, o zelo, o amor que você tem que ter pelo filho. Doutora, eu acho assim extremamente importante a gente falar sobre esse assunto, porque nós não estamos falando só de alimentação. A gente está falando de amor. Exatamente. De amor. Porque, assim, algo está acontecendo para que o teu filho não sinta esse apetite. E se caso esse estimulante levar teu filho para uma outra situação, de um apetite que ele vai querer comer tudo que vê na frente. Exatamente. Você não está cuidando do mesmo jeito, porque necessariamente não tem que ter uma alimentação equilibrada. Quando você usa um estimulante que não foi indicado por um profissional por um determinado tempo e você usa de uma forma errada, digamos, porque você já está comprando e você já está estimulando de forma errada, você não é médico, você não é médica. Quando você faz isso, o seu filho passa a ter apetite, mas de comer tudo que vem pela frente, né? Exato. E aí o que acontece? Na imensa maioria dos casos, essas medicações, elas não têm indicação de uso em nenhum caso. Dificilmente vai acontecer. O que a gente tem que saber é, indo para o profissional que entende do assunto, ele vai identificar a causa e a gente vai no problema. E aí, muitas vezes, não é simplesmente uma medicação. E a gente vai compreender aquela criança. Ela realmente está com uma queda de apetite? Aquilo está tendo repercussão no peso? Se tiver repercussão no peso, o que a gente usa são realmente suplementos alimentares, que são totalmente diferentes de drogas chamadas estimulantes de apetite. São as indicações, então. São as indicações. Então, quais seriam elas para chamar a atenção das pessoas? Vai depender de cada criança? Depende de cada criança, né? Porque depende da idade, depende de fatores de cada criança, se tem alergia, se não tem alergia. Então, quando a gente está no mundo da criança que não come, a gente primeiro tem que identificar se ela realmente não come bem ou se ela não está atingindo a expectativa dos pais, que a gente tem, meu filho não come o pratão que o vizinho come, e muitas vezes ele não tem que comer o pratão. Sim. Então não é teu filho que come pouco, é que você está esperando algo além do que ele realmente precisa dar. Doutora, entendeu? Você falou tudo. Recentemente, eu levei meu filho para uma nutricionista
muito preocupada com a questão da altura dele, achando que ele estava bem magrinho. Aí não tem sempre aquele vizinho, não tem sempre aquela mamãe, aquela vovó que diz: esse menino tá tão magrinho. Você tem que ver o que está acontecendo com essa criança. Esse menino tá magro demais, não está se alimentando não. E aí chama a atenção, principalmente quando é os avós, né? E por incrível que pareça, eu saí de lá maravilhada, porque ele não estava magro e ele estava com a alimentação dele ok. Na verdade, ele não precisava comer mais do que ele estava comendo, ele tinha que continuar se alimentando. Obviamente, a nutricionista viu que ele precisava de outras dicas para somar, mas às vezes o estímulo é da própria comida que você está fazendo para o seu filho. Às vezes é o estímulo de um alimento que ele já está cansado de ter todo dia, aquele mesmo alimento, né, doutora? E eu achei interessante, porque eu saí de lá feliz. Você chamou para um ponto interessante. Às vezes a criança, ela não está magrinha, ela não está sem apetite, ela está comendo o que é necessário ela comer, né? Exatamente. E a gente tem um momento que é, na verdade, vários momentos que são fisiológicos, que são naturais do desenvolvimento da criança, em que ela vai diminuir o ritmo de crescimento. Então, ela não vai crescer tanto, não vai ganhar tanto peso, que é natural dessa fase. Por exemplo, a criança, ela vai crescer bastante do nascimento até os 2 anos, ela ganha bastante peso, ela cresce bastante, mas depois dos 2 aninhos ela dá uma freada. E se ela não vai crescer tanto, nem ganhar tanto peso naquela fase, ela não necessita comer tanto. E aí existe uma queda fisiológica, normal, natural, do apetite. Aí a gente vê assim: mas antes ele comia tudo e comia muito e agora, né, reduziu. E essa redução é natural. Se você não tem o conhecimento, você se desespera e faz ações que não são nem necessárias, né? Muito. E com conhecimento a gente vai, vão tranquilizando o coraçãozinho, né? Tudo quando a gente fala das crianças é sobre amor mesmo. E saúde nem sempre é quantidade. Né? Nem. É o que tem sido batido muito. Exatamente. Né? Então, por mais que eu coma pouco, se ele come bem, come saudável e ele tem um ganho de peso e crescimento adequado para a idade, e adequado para a idade existe uma variação, não é igual ao fulano, né? Então, é uma variação dentro do normal. Então, se ela está ali, se você conversou com o seu médico, ele vai provavelmente te deixar tranquilo, né? Então, não precisa se desesperar. O bom é ter todas as alimentações em cada horáriozinho e perceber que o seu filho pode comer para menos ou para mais. E aí tem que ter os cuidados para balancear essa alimentação, né? E para aquelas mães que estão assistindo o nosso programa, para aquelas mulheres que estão aqui ligadas com a gente, essa questão do uso contínuo é importante chamar a atenção, né? Já é necessário não usar esses medicamentos. E tem provavelmente mães que estão aí usando várias e várias vezes e não param, né? Qual o risco disso? A gente já bateu nessa tecla, mas eu queria que reforçasse mais precisamente. Isso, esses efeitos colaterais a gente conhece, né? Principalmente o do sistema nervoso central. Então, toda a medicação que se não foi prescrito de uso contínuo, ela tem tempo de utilizar. E, de novo, eu reforço, no caso dos estimulantes de apetite, não existe uma indicação que justifique os riscos dessas medicações. Então, converse com o seu pediatra, não tenha vergonha de dizer que você usou, porque no desespero, mãe faz cada coisa, que eu sei que eu também sou mãe. Então, a gente vai, você abre o jogo, olha, eu utilizei porque eu estava com dificuldades com a alimentação do meu filho, mas agora eu entendi que não é o melhor caminho, a melhor solução, e que você precisa de ajuda, conversa com o teu médico, né? Ele é a melhor pessoa que tem para te ajudar. Muito bom, doutora, eu quero agradecer. Faltou alguma dica que a gente pudesse passar para quem está em casa? Eu acho que o principal é isso, é ter o olhar se realmente existe uma queda nesse apetite, se isso foi identificado, conversar com o especialista, o pediatra, o nutricionista, o gastropediatra, enfim, que sabe, que conhece do assunto, e jamais utilizar medicações de formas, como a gente conversou aqui, né, aleatória, porque não é essa a solução para o nosso problema. E assim, doutora, a questão do estômago dessa criança também, né? É bom a gente alertar que medicamento, às vezes a criança está se alimentando de medicamento. Exatamente. Né? E com os riscos de desenvolver as gastrites medicamentosas. Se você não sabe o que você está fazendo, não faça. Né? Porque eu, como gastropediatra, eu pego com muita frequência as crianças com gastrite, não só relacionada com alimentos inadequados, que quem me conhece sabe que eu falo muito, porque é muito frequente, mas também ao uso de medicações. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com a doutora, vai entrar em contato através do Instagram dela, que vai aparecer agora na telinha, mas a gente reforça esse Instagram. Tá, qual ótimo. é o Instagram, doutora? É o @DRA, de doutora, né? DRA Iramaia Alencar.
Muito obrigada pela sua presença mais Eu que uma vez. agradeço. A gente agradece de coração, tá? Muito obrigada. Bom a gente começar a segunda-feira dessa forma, né? Trazendo dicas especialmente para você, mamãe, ficar atenta.